Carolina Maria de Jesus. Este é o nome da personalidade que eu trago para nossa sugestão de leitura de hoje. Em Quarto de Despejo, o diário, ou seja, o dia a dia de uma mulher negra em uma das maiores favelas do Brasil, chamada Favela do Canindé. Você que vai fazer Enem, que vai fazer vestibular, não pode ir para a prova sem conhecer o diário de uma favelada. Mas antes de começar, se você ainda não está inscrito aqui no meu canal, eu quero te convidar. Basta você clicar neste botão inscreva-se. Em seguida, ative o sininho. Tá vendo? É simples assim. Só não se esqueça de deixar seu like e seu comentário. Eu prometo que eu vou tentar responder a todas as perguntas, ok? Era uma vez uma menina muito pobre chamada Carolina de Jesus. Curiosa, despertou a atenção da patroa de sua mãe, que a matriculou em uma escola rica de Minas Gerais. Aprendeu a ler, lia sem parar. Foi até acusada de feitiçaria. Para eles, uma menina negra não poderia saber tanto se não fosse bruxa. Não era. O instinto de proteção falou mais alto e sua mãe quis que ela saísse de lá. Carolina chegou em São Paulo, passou dificuldades e virou catadora. Juntou tudo que viu, tábuas, plásticos e, claro, papel. Fez para ela e seus filhos uma casinha na favela do Canindé. Virou até artista num circo, onde cantava e declamava. Nasceu para brilhar. Nos cadernos que recolhia, escrevia seus diários e poesias. Até que um jornalista foi fazer uma matéria na favela. Era a chance de ser vista. E Carolina levou para ver um tesouro, seus cadernos. Eles foram publicados e Carolina virou a primeira mulher negra brasileira a vender 1 milhão de livros no mundo. Escreva como uma garota. Se você ainda não leu esta obra, você está perdendo uma oportunidade incrível de argumentação para temas relacionados à fome, a saneamento básico, à desigualdade, à miséria, a registro civil, à invisibilidade e cidadania, à democratização do acesso ao cinema. Isso tudo por quê? Porque neste dia a dia, neste diário, nesses relatos trabalhados, conduzidos, escritos todos os dias por Carolina, nós vamos percebendo quais são os anseios, as angústias, as dores, as experiências dessa mulher lá nos anos de 1950, em uma das maiores favelas, se não for do Brasil, em uma das maiores favelas do mundo, e todo o seu anseio por uma transformação de uma vida diferente para os seus filhos. Ela já é uma mulher diferente, porque a partir do letramento, a partir do conhecimento, do estudo e desse relato que ela faz, às vezes em forma de desabafo, às vezes em forma de crítica, às vezes em forma de denúncia, ela vai relatando experiências vividas só por pessoas e exclusivamente por pessoas que vivem naquela mesma condição. Só que ela, diferentemente de muitos deles, ela pensa em sair daquela situação e ela sabe que é a partir do conhecimento, que é a partir do estudo, que é a partir da leitura, que é a partir dos seus relatos que talvez ela consiga fazer essa transformação tanto na vida dela quanto na vida dos seus filhos. Eu classifico São Paulo assim: o palácio é a sala de visitas, a prefeitura é a sala de jantar, e a cidade é o jardim, e a favela é o quintal onde jogam os lixos. O mais interessante nesses relatos é que, muito além de mostrar o seu dia a dia com seus vizinhos, o que acontece ali ao entorno, porque a todo momento ela vai falando do que acontece não só na vida dela, afinal de contas é um diário, afinal de contas ela vai escrevendo dia após dia o que vai acontecendo ali. Então ela conta de brigas, ela conta de desentendimentos, ela conta de alcoolismo, mas um dos aspectos mais significativos da obra, que também, né, tem a questão da insalubridade, do saneamento, da falta dela não ter um banheiro em casa, dela ter que buscar água em outro lugar para eles se alimentarem, para eles tomarem banho, mas é a questão da fome. Em alguns momentos, ela faz algumas colocações, algumas pontuações assim muito incisivas, como essa: duro é o pão que nós comemos, dura é a cama que nós dormimos, dura é a vida do favelado. Ou então, em outros momentos mais politizados, em que você percebe uma revolta dela em relação à condição que ela vive, justamente por falta de uma gestão administrativa, de uma gestão pública eficiente e que olhe para aquelas pessoas e que ajude, auxilie aquelas pessoas, e que ela diz assim, ó: o Brasil precisa ser governado por alguém que já passou fome. A fome
também é professora. Em outros momentos em que ela diz: vesti os meninos que foram para a escola, eu saí e fui girar para arrancar dinheiro, ou seja, fui girar, ela foi para a rua para conseguir algum trocado. Passei no frigorífico, peguei uns ossos. As mulheres vasculham o lixo procurando carne para comer e elas dizem que é para os cachorros. Até eu digo que é para os cachorros. Às 8h30 eu já estava na favela respirando o odor dos excrementos que mescla com o barro podre. Quando estou na cidade, tenho a impressão de que estou na sala de visita com seus lustres de cristais, seus tapetes de veludos, almofadas de cetim. Quando estou na favela, tenho a impressão de que sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo. Certamente você já deve ter lido o livro O Cortiço e você pode perceber algumas similaridades entre a obra O Cortiço e a obra Quarto de Despejo. Acontece aqui que nós temos uma realidade, nós temos um dia a dia, nós temos as experiências vívidas, não só dela, mas dos seus vizinhos, que ela inclusive às vezes fala com bastante ironia, às vezes com desdenho, às vezes com raiva, até porque às vezes ela se revolta. Não é uma ficção, é uma realidade, é o dia a dia de quem vê as coisas acontecerem. Vocês não podem se esquecer que a Carolina é uma mulher letrada, é uma mulher que escreve, é uma mulher que não vai para a cama sem ler. Ela é uma conhecedora, então a crítica, a percepção do mundo ao seu redor está muito vivo dentro dela. Ela não é uma pessoa acomodada com a condição com a qual ela vive. Ela precisa, ela necessita de uma mudança e ela sabe como ela pode mudar isso. Eu acho que a mulher deve ser dedicada, trabalhar, ter personalidade, pensar nos filhos, no lar, levar uma vida ajustadíssima. É o meu caso de catar papel, procurar melhorar, escrever por intermédio do livro, conseguir melhorar bem minha vida. Os livros foram editados em vários países, França, Estados Unidos, Argentina, Japão, Checoslováquia, vários países. E a União Soviética também. E agora com esse novo livro que eu estou escrevendo, eu também espero melhorar um pouquinho a mais a minha vida. E assim deverá ser a vida de todas as mulheres. Dentre muitas frases, dentre muitas afirmações marcantes do livro para mim, eu quero compartilhar com vocês uma das que, enquanto mãe, mais me choca, mais me dói, sobretudo porque eu entendo que não é uma ficção. Eu entendo que todo esse compilado de dia a dia, de experiência, de dor, de mágoa, de injustiça social pela qual tantas mulheres como ela vivem, para mim estão traduzidas nessas poucas palavras que eu leio agora. O dia era 16 de junho e ela diz assim: hoje não tenho nada para comer. Queria convidar os filhos para suicidar-nos. Desisti. Olhei meus filhos e fiquei com dó. Eles estão cheios de vida. Quem vive precisa comer. Fiquei nervosa pensando: será que Deus esqueceu-me? Será que ele ficou de mal comigo? Chegou um caminhão aqui na favela. O motorista e o seu ajudante jogam umas latas. É linguiça enlatada. Penso, é assim que fazem esses comerciantes insaciáveis. Ficam esperando os preços subir na ganância de ganhar mais. E quando apodrece, jogam fora para os corvos e os infelizes favelados. Não houve briga, eu estou até achando isso aqui monótono. Vejo as crianças abrir as latas de linguiça e exclamar satisfeitas: tá gostosa! A dona Alice deu-me uma para experimentar, mas a lata está estufada, já está podre. Agora que vocês já viram a importância dessa obra, a importância literária, a importância social dessa obra, a importância dessa denúncia, dessas experiências, desses relatos para a sociedade, para que menos pessoas, menos Marias, menos Carolinas sejam invisíveis socialmente, eu convido vocês a pensarmos em um outro tema que envolve diretamente os relatos da Carolina, que é a questão do registro civil, da invisibilidade e da cidadania. Porque muito embora a Carolina tenha seus registros, os seus filhos tenham seus registros, vocês percebem que eles são pessoas invisíveis, são pessoas a quem a cidadania é negada no Brasil. Então, quando você for pensar em temas sociais, em temas que envolvem essa desigualdade, que envolvem preconceito estrutural, racismo, intolerância, invisibilidade, cidadania, nós podemos pensar na Carolina como um excelente repertório, assim como o Rafael fez nessa redação. O Rafael tirou 960 no texto que você está lendo aí comigo agora. Ele passou para medicina na UFGD, na Federal da Grande Dourados, e eu tenho certeza o quanto que o livro, a obra, contribuiu para a sua atribuição
para a atribuição da sua nota e, sobretudo, né, para a sua aprovação naquela universidade. Ele começa o parágrafo de desenvolvimento 2 assim. Outrosim, a desigualdade é um entrave no processo do registro civil, já que muitas pessoas, e aí ele não generaliza, apenas muitas pessoas, não têm informações essenciais quanto à garantia de direitos fundamentais enquanto cidadãos. Ou seja, a conjuntura de extrema pobreza e a falta de acesso, inclusive à educação, são fatores que fomentam tamanha invisibilidade social. Perceba que aqui ele está falando de uma realidade brasileira de pessoas que não têm acesso aos registros civil, mas que também não têm acesso muito além do registro a uma educação que dá a essas pessoas a visibilidade de compreender quais são os seus direitos, ou seja, quais são as suas garantias cidadãs. Então você já percebe aqui, uma reflexão sobre todas as palavras-chave do tema: cidadania, invisibilidade e registro civil. Agora, ele utiliza a obra Quarto de Despejo para defender essa ideia, para posicionar a sua ideia e para mostrar: eu estou falando desta realidade brasileira a partir de uma perspectiva de uma outra realidade, que é da obra Quarto de Despejo, que, muito além de ser uma ficção, retrata a vida de tantas pessoas marginalizadas assim. À vista disso, a doutora honoris causa pela UFRJ, Carolina Maria de Jesus, então ele escreve quem ela é e fala dos seus títulos. Em seu livro Quarto de Despejo, legitima com o nome da obra, é óbvio que legitima com o nome da obra, expressa em forma de diário sua vida na favela e todas as situações degradantes que ela e tantos brasileiros vivem por falta de condições financeiras, considerando que a cidade é a sala de estar e a comunidade é o quarto de despejo, onde jogam os lixos daqueles segregados socialmente. Diante disso, ele vem para a realidade. Para que a cidadania de fato seja alcançada no Brasil, a realidade desoladora de muitos cidadãos precisa ser revertida, ou a situação atual continuará prejudicando pessoas como Carolina. Perceba então aqui a produtividade que ele faz da obra que ele trouxe aqui para ilustrar aquilo que ele está tentando defender na sua tese, que são vítimas de um sistema segregacionista. É assim, é com essa obra Quarto de Despejo que o Rafael conseguiu ingressar na Faculdade de Medicina, é com essa percepção crítica sobre a realidade do Brasil e a realidade de tantas Carolinas que ele conseguiu ser persuasivo aos olhos do seu leitor e que ele conseguiu, muito além disso, enxergar uma outra perspectiva, uma perspectiva sobre a qual talvez ele nunca tivesse experimentado. Afinal de contas, como diria o nosso ilustríssimo Rubem Alves, as palavras só têm sentido se nos ajudam a enxergar o mundo com outros olhos. Enxergamos Quarto de Despejo para mudarmos a nossa percepção sobre o que é ser uma mulher, uma mãe solteira, uma catadora de lixo, uma pessoa que vive à margem da sociedade, como tantas outras Carolinas.